O nome da música direitinho, você não acha? Não, era difícil, não sei agora, né? Mas eu já talvez tenha melhorado agora. Tem música da tia Vilma que é famosíssima, você não encontra lá de jeito nenhum. Não, se for colocar o nome da tia Vilma, não acha não, acho na voz de outros cantores. Não, mas você procurando a música mesmo. A música... Tá. Aí não me ouve. Yolanda, coloca para mim aí no WhatsApp, que aí eu vou dar uma procurada também. Isso, vai comer, Anne. Eu vou colocar o link dessa aí, depois vocês vão achar as outras. Tá, coloca aí, Chico. Eu tinha pedido para o Fernando, ele pediu para passar para outro, eu pedi para o Chico, ele levantou ali. Então nós vamos pedir para o Luiz. Peraí. Ô, Chico. Oi. Eu tinha pedido para você fazer a prece. Posso? Ah, então tudo bem. Luiz, fica para a prece final, hein? Me lembra aí. Pode deixar que eu lembro. Oi, Chico. Oi. Sua mãe. Tá bem. Graças a Deus. Medicada. Foi para o hospital ontem, mas está bem, foi medicada, tomou uma vitamina, tomou soro. Aí ontem na prece eu sabia que era ela. Eu também. Aí, agora tem que dar medicação, né, para ver se melhora a infecção urinária, né, e dá bastante líquido, coisa difícil da gente conseguir, mas vamos tentando aqui. Pode começar? Pode sim. Senhor Deus, Pai de infinito amor, Senhor Jesus Cristo, Mestre amado, mais uma vez que vamos iniciar o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, gostaríamos de pedir, humildemente, o amparo e a proteção dos benfeitores espirituais, seus prepostos, para que nos auxiliem, estejam junto a nós, iluminando nossas mentes, nosso raciocínio, para o melhor entendimento dessas lições, para que essas mensagens fiquem gravadas em nossos corações, nossas mentes, nos ajudando a melhorar-nos nas reflexões da vida e da morte, do pós-vida, da continuidade da vida. Abençoe a cada um aqui presente, abençoe o ambiente espiritual do lar de cada um aqui presente nesse grupo. Abençoe a nossa casa espírita cristã, nos oportuniza essa reunião. E fique conosco, Pai, nesse momento e sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Vamos colocar aqui, então, o livro. É o item 4, né? O item 4 nós estamos estudando Código Penal da Vida Futura. Item 4. Você consegue ler aí, Yolanda? Consigo, peraí, só um pouquinho. Eita, danada. Só um pouquinho. Agora sim. Item 4, né? Isso. Capítulo 8, né? Ou 7? É capítulo 7. Capítulo 7. Item 4. Do Item Código 4. Penal da Vida Futura. Em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do mal, do que possui de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade, resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Ele os recebe
em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, ficando assim a cada um o mérito das suas obras. Vamos comentar aí? Aqui vem a parte do consolo, né? Somos imperfeitos, estamos na caminhada, estamos trabalhando, né? Entendendo que não existe talismã para a nossa melhora, que essa melhora ela é feita por nós mesmos, nós é que temos que dar conta segundo a nossa vontade e os nossos esforços empregados para isso, né? Eu entendo esforços também como disciplina, né? De nos disciplinarmos a refazer o que a gente precisa refazer, porque às vezes a gente refaz e repete o erro, mas a gente já temos a condição de dizer, não consegui, mas vamos fazer de novo, não desanime, e Deus não nos repudia por isso. Né? É isso aí, a palavra de ordem é esforço, né? Exatamente, esforço e vontade. Eu vejo que a palavra de ordem não é só esforço, mas um respeito profundo à sua... Estou vendo que é um respeito profundo ao seu livre-arbítrio, né? Mas se você não houver esforço e vontade... Esse respeito profundo do livre-arbítrio, Paulinha, eu não entendi o que você quis dizer. Porque o respeito profundo do livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio você tem para o bem e para o mal. Sim, mas olha aqui. Tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do mal que lhe falta. E quando ele fala, não repudia nenhum dos seus filhos. Então, nas suas escolhas, você pode fazer o bem ou pode fazer o mal, ou vamos dizer assim. E Deus não te repudia, como muitos... das penas eternas, né? Aquela coisa. Não, muitos de nós, às vezes, a gente só aplaude ou aceita aquilo que está dentro dos nossos conceitos, né? Respeito ao livre-arbítrio, você fala da parte de Deus, né? Exatamente. Sim. Então, Deus respeita os nossos... Eu não entendi isso. Estava entendendo nós respeitando o nosso livre-arbítrio, né? Da parte de Deus. Sim, Deus não repudia nenhum de seus filhos, exatamente. Você escolheu, ele sabe que nós vamos cair, que somos crianças, vai dizer, bom ânimo, não desanime, né? Avante, prossiga. Até porque levanta e anda. Levanta e anda, né? Levanta, sacode a poeira, não é? Dá a volta por cima. Dá a volta por cima, né? Ainda fala que ele recebe em seu seio à medida que eles atingem a perfeição. Aí eu vejo assim, não é difícil da gente entender essa situação, porque a gente, enquanto pais, né? A gente, os nossos filhos, a gente tem um carinho profundo por todos eles e vai à medida... Às vezes um até diz assim, mas gosta mais de fulano do que de tal. E não é, são as ações, são as atitudes de cada um que faz a gente estar mais perto, mais próximo ou mais amoroso com um do que com o outro, certo? Não que goste mais de um ou de outro, menos de outro. Né? Eu fiz até um poema para esse assunto aí. Que chique, né, Chico? Chico está cada vez mais inspirado. Mas não vou falar. Yolanda já conhece, já. A Chacu também já conhece. Então, nós somos resultado. Desculpa, Yolanda. Deixa para o final, Chico, se não tiver música. Não vou falar, não. Senão vai atrapalhar o grupo. Depois você posta, Chico. Mas aí eu não tenho o grupo das pessoas que estão nesse grupo aqui. Mas tem mais alguma coisa desse item? Só o comentário do final, né? Que somos resultados
ficando segundo as nossas próprias obras, né? Aí ele está fazendo a menção ao que Jesus falou, né? A cada um segundo as suas Segundo as obras. suas obras. Ou seja, é meritocracia, né? Democracia. Mais alguma coisa ou podemos ir lá para Justiça Divina, que fala também sobre esse item? Mas é muito bom. Podemos ir para lá? Vamos lá. Você vai colocar aí, porque eu estou com a página aqui, mas é bom que as pessoas acompanham, né? melhor exatamente. É relativo ao item 4, esse aí. Lição 50 do livro Justiça Divina. Bem que nos falta. Reunião pública de 14 de agosto de 61, primeira parte, capítulo 7, item 4. No estudo da perfeição, comecemos por vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes. Aqui a gente já leva um chutinho na canela. Pois é. Pode continuar? Continua, depois a gente volta aí nesses parágrafos. Muitos pregam contra o desperdício dos administradores da causa pública e instalam-se entre as paredes domésticas como se devessem atravessar a existência numa carruagem de luxo sobre lixo dourado. Outros criticam autoridades, apontando-as por verdugos do povo, e tiranizam no lar as mãos obscuras e generosas que lhes amassam o pão. Vemos os que amaldiçoam a guerra entre os povos e vivem num aprisco familiar com a truculência da fera solta. Há os que indicam a pena de morte para os irmãos que enlouqueceram na delinquência e manejam em casa o punhal invisível da ingratidão. Muitos lideram primorosas campanhas de socorro à infância desprotegida e enxotam por vagabundo o primeiro menino infortunado que lhes roga um vintém. Outros guardam a enciclopédia na cabeça e jamais se lembram de estender o alfabeto ao companheiro atrelado à ignorância. Vemos que cantam hosanas à virtude e encastelam-se no conforto individual, afirmando que a caridade é fábrica de preguiça. E há os que ensinam sabiamente quanto à bondade e à simpatia, e a se movimentarem na senda particular, despindo farpas magnéticas entre os melindres e aversões. Nesses apontamentos humildes, a ninguém censuramos, de vez que, com evidentes exceções, até ontem éramos todos nós igualmente assim. Hoje, porém, com a doutrina espírita no comando da fé, sabemos todos que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, a fim de que a justiça estabeleça o merecimento de cada um na pauta das próprias obras. Conjuguemos, assim, conselho e ação, palavra e conduta, na mesma onda de serviço renovador, compreendendo, por fim, que o bem que nos falta nem sempre é o bem que ainda não desfrutamos, mas sim o bem dos outros que, em nosso próprio benefício, nos cabe fazer. Outro puxão de orelha. A lição toda para pensar mesmo, né?
Esse refletir. capítulo aí, ele começa já esbofeteando, né? Ah, não é aquilo que estava escrito outro dia lá da família como o cadinho do. É, também, né? Isso que é difícil, né? Eu falo por mim, de você interiorizar isso, né? Vigiar a nós mesmos, né? No dia que eu começar a fazer isso, eu paro de julgar. Mesmo o meu companheiro, meu lado aqui, meus filhos. Mas o grande mal nosso é exatamente isso, a gente olhar para os outros, os defeitos alheios, e não perceber que também os temos. Então, é uma falha ainda da humanidade. Por isso, grande número de gente fofoqueira no mundo. Principalmente os espíritas. É verdade, é fácil apontar o dedo, né? É muito fácil. Não é fácil. Agora, olhar para si mesmo é difícil. Olha só. Eu acho que tem muitas encarnações para a gente poder conseguir fazer isso, né? Parar de querer consertar o próximo. Ou seja, o grande problema ainda é o maldito orgulho, né? Que É a o gente ainda orgulho. detém dentro da gente. É o orgulho, a vaidade. E às vezes, quando a gente começa a perceber em nós esse orgulho, já é um passo. Pior quando a gente ainda nem percebe, né? É. Aí é pior ainda. Verdade. Porque aí você vai vivendo isso mesmo. E o interessante é que a gente maltrata as pessoas que a gente mais ama, que estão dentro de casa do nosso lado, nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nossos filhos, né? A gente não tem aquele carinho, aquela benevolência que a gente teríamos obrigação de ter, né? Pela doutrina que nos ensina, né? Às vezes tem acordar um com os estranho, pequenos né? gestos. Acordar com os pequenos gestos, dar bom dia, dar um beijo inesperado, dar um abraço de repente, né? Isso faz tão bem, mas a gente não é capaz disso ainda, né? Tem uma lição aí que eu não sei de quem que é, que diz que a gente deveria tratar os nossos entes queridos como a gente trata os convidados, né? Isso, verdade. A gente seria mais gentil, né? Verdade, verdade. Eu acho que no começo da semana, ou foi a semana passada, foi falado sobre isso, né, Yolanda? Aí eu vejo aqui, Chico, não só o fofoqueiro, né, mas as pessoas que são muito autoritárias, né? Às vezes, a pessoa que é muito autoritária, ela nem percebe que ela até nem deixa a outra pessoa, não percebe que a outra pessoa tem razão em determinadas situações, sabe? De tão autoritário que é, né? Então, não se dá conta do respeito que tem que ter com o outro, com a individualidade do outro, a forma do outro pensar, a forma do outro agir, sabe? Então, eu acho que o autoritarismo, ele é até muito pior, talvez até pior ou igual ao fofoqueiro, né? Mas isso tudo aí tá no orgulho, tá na vaidade. Isso aí São está em aqueles todos probleminhas básicos, simples de se perceber, principalmente na gente, quando a gente tem coragem de olhar para a gente mesmo, né? Que a gente transfere para o outro. Que a gente vê no outro porque está vendo o espelho lá. Dizem que o nosso maior amigo são os nossos inimigos, porque os nossos inimigos nos dizem na cara quem nós somos. Exatamente. Eu falei brincando, né, sobre os espíritas serem fofoqueiros, porque isso está dentro de todos nós. Ninguém escapa dessa maldade, não. Aí o que a gente tem que policiar é tudo que tem na gente mesmo. Se nós fôssemos católicos, a gente diria, principalmente os católicos. Se nós fôssemos batistas, a gente diria, principalmente os batistas. E assim vai. E assim vai. Agora, esse segundo parágrafo aí que eu destaquei, olha como que o Emmanuel foi fundo. Muitos pregam contra o desperdício dos administradores da causa pública
e instalam-se entre paredes domésticas, como se devessem atravessar a existência numa carruagem de luxo sobre lixo dourado. Olha como é que ele foi fundo aí. Nossa Senhora, ele... E de uma sutileza, né? Nossa Que você critica tudo, mas você não abre mão de nada do seu luxo. É. Você passa por cima do lixo que está ao seu entorno, sem abrir mão de migalha nenhuma, para amenizar, né, o sofrimento do próximo. Tudo quanto é campanha que bate a porta, não abre mão. Aí ele está relacionando bem em relação ao item 4 lá do Céu e Inferno, para mostrar que nós todos ainda temos essas parcelas de maldade dentro da gente que a gente às vezes nem percebe. Nem percebe. Mais do que aqueles 10 errinhos, né? Daqueles 10 defeitos. Ah, 10 elevado a 10. Ana Paula quer chegar só nos 10, né? Eu quero chegar aos 10, vou ficar tão feliz, nossa. Ah, não, Fernando, dia. você não quer fazer algum comentário, Fernando? Estou todo machucado aqui, de tanto que eu falei aqui em casa assim, vão me derrubar, mas eu vou voltar, entendeu? Eu já caí umas 10 vezes aqui, tá doido? E nada estava ajudando muito. Chacu, tem uma fala, tem um texto que nós já lemos, que diz assim, que quando você está lá na sua intimidade, é que você vai ver realmente quem você é, né? Kardec disse isso. Então, a gente... Máscaras e máscaras e máscaras que a gente vai usando pela vida fora, e quando a gente toma consciência, a gente tira algumas, né? Mas ainda tem muitas máscaras para tirar, né? Então, todos os aspectos, como a Sônia falou, a gente agride a quem está mais próximo, a gente ofende quem está mais próximo. Na rua, você dá a cara para bater, você ofende, mas pode ser retrucada à altura da sua ofensa. E no ambiente, no laboratório familiar, muitas vezes você ofende, mas ainda tem aquele atenuante do carinho, do cara, daquele que ouve e fala assim, ele está nervoso, entendeu? E depois passa. Mas lá fora, o ele está nervoso, às vezes, é um revidar mais violento, né? Então, você não se atreve a fazer isso com quem está lá fora, porque você sabe que tem um retorno, às vezes desproporcional à ofensa. Mas é isso, né? Estamos aqui aprendendo, muito bem colocadas as palavras, muito atual, se você levar em consideração quando foi escrito, muito atual, parece que foi feito ontem. E a gente tem que se aceitar, entender que nós estamos aqui para nos melhorarmos e levar isso a sério, cada dia que passa, cada vez mais sério. Cada vez a gente adquire o conhecimento, maior a responsabilidade, né? Vamos muito atual, tem só 60 anos que foi escrito. Muito atual. Eu tinha acabado de nascer, né? Esse texto tem tudo a ver com a música que o Chacu colocou logo no início, né? Eu lembrei disso. Tem tudo a ver. E além do que, é aquele negócio, quando você joga para o outro, você está com aquilo dentro de si, né? Você tem que limpar dentro de si, então você tem que começar a fazer a caridade por você. Isso aí. Agora, por outro lado, dentro da nossa família também, a gente não pode deixar de falar as coisas, né? Porque aí diz assim, que nem eu falo aqui em casa, às vezes os meninos ficam chateados comigo e eu falo assim, olha, se eu não amasse vocês, eu não falaria nada. Porque vocês já me viram sair ali na rua e falar alguma coisa, chamar a atenção de alguém ali da rua? Eu não chamo ninguém que está ali na rua, porque eu não conheço, eu não tenho nada a ver com a vida dele, tá? Agora, de vocês, sim, eu tenho a ver, por isso eu falo.
Então, eu acho assim, que a gente tem que ter carinho? Tem que ter jeito? Tem que ter hora, momento? Sim, mas a gente tem que falar, se a gente quer o crescimento da pessoa, a gente tem que falar. E não é porque a gente fala que o outro não possa também, vamos dizer assim, retrucar e conversar, né? Falar também. Então, eu acho que a família é a base para tudo que a gente estuda, para tudo que é dito aqui, que a gente estuda mesmo. O grande problema nosso é saber dosar o tanto de energia com que a gente põe na nossa fala. Porque, às vezes, uma fala... Às vezes, você está com a razão no que você tem que falar, mas, às vezes, a forma agressiva com que você fala, às vezes, passa da dose, do ponto. E aí é que a ofensa chega. Então, às vezes, você pode falar alguma coisa, mas, dependendo do tom de voz que você usa, você tem um efeito sobre aquilo. É a caridade dentro de casa, né? Exatamente. Caridade. Não só educação e disciplina você tem que dar para todos os seus filhos, né? Você tem que estar acompanhando eles a cada momento e tem que conversar na hora certa as coisas que eles fazem de errado, a gente tem que corrigir. É nossa obrigação, né? Mas é como o Chico falou, depende do tom, né? E nas outras horas a gente procura ser mais amenos com eles, né? Dar mais carinho. Essas coisas assim, né? Porque às vezes você ofende sem perceber que você está ofendendo, mas quem sentiu, quem recebeu, sentiu. E você não percebeu que você ofendeu. Hoje eu juro de pé junto que eu nunca bati nos meus filhos. Mas eles viram e mexem, me lembram. Você me dá cada surra. Mas eu lembro que eu já bati nos meus filhos, sim. E não me arrependo. Eu digo que eu não levanto a mão nunca para bater num neto meu. Mas com meus filhos eu já bati. E se precisar, eu bato. Continuo batendo. Se precisar. Sabe? Porque eu prefiro... Mãe desceu o cacete de todo mundo. Não, agora, é muito difícil, e é muito difícil a gente dosar essa questão aí do que está enraizado dentro da gente, que quando a gente não consegue convencer alguém que a gente está certo, a gente ainda faz uso da violência. E depois que você faz isso, você se sente um trapo. Verdade, tipo assim, Paulinha, verdade. Olha, será que eu falei na hora certa? Será que eu falei do jeito certo? Eu me coloquei no lugar dele para que ele conseguisse entender? Dá castigo? Dá castigo, sim. Porque eu também já me descontrolei. E eu me senti muito mal porque eu percebi a minha limitação. Que estava muito mais dentro da minha limitação do que da necessidade dele com a minha explosão. Porque eu ainda pergunto para o Gilmar, fulano ali assim, nem olha para mim, nem fala nada comigo. Eu tenho cara de brava? Ele fala, tem. Tem cara de brava e pronto. As pessoas falam isso para mim, né? Fazer o quê, né? Mas olha só, tem gente que fala até da minha família que fala que eu sou muito fria, porque eu nunca bati num filho meu assim, de impulso, tá? Eu paro, sento, converso. Aí depois eu bato, porque aí também é demais. Se não vai de um jeito, tem que ir por outro, né? A vida é assim, infelizmente. Quantas vezes a gente vai voltar aqui porque nós fomos teimosos, né? Exatamente. A vida bate doído. A mão da mãe não dói tanto como da vida. Ô, Luiz, você quer falar aí, Luiz? Você fez me lembrar a minha mãe. Mesmo que você tenha 100 anos e estiver barbado, eu sou sua mãe, então eu posso falar. Né? Ô, Luiz, eu falo mãe isso. É braba. Luiz, mãe é braba.
Dona E Luísa, que eu ia fala. falar a respeito da fala, né? Que a gente estava falando ali. E eu estava dizendo para a pessoa, antes da gente falar qualquer coisa, né? A gente tem que pensar, né? Ou processar antes de ir atirar em alguém. Porque o que você vai falar com a pessoa já era, não volta atrás. Né? Se eu falar uma coisa para magoar a Cleonice, já era, não vou voltar atrás. Aí vai atingir o ego dela, então, aí ela vai ficar chateada, aborrecida. Então, eu tenho que, antes de falar, eu tenho que pensar. Se não para atingir o Isso que o Luiz está falando é próximo, importantíssimo. guarda Verdade. para mim. Mas Verdade. esse é o grande problema nosso. É uma arma, às de vezes pensar a antes. pessoa... Porque Não como podemos agir diz a... Em outras como palavras, diz o que o Luiz está falando é que nós não podemos agir por impulso. Nós temos que Verdade. A utilizar a maioria das vezes a inteligência. gente age por impulso. Na hora da raiva, a gente não Age, pensa, dá um age breu, né? justamente. E a Age gente está falando. justamente. Age justamente porque nós ainda não conseguimos controlar a nossa emoção. Quando a gente como diz a conseguir minha controlar esposa, a emoção, nós vamos ter mais brandura nas palavras. É o que Jesus fazia. E Ele a nossa agia fala, com ela... energia, mas com caridade na energia dele. E a nossa como fala, diz, ela é uma arma, né? Porque atinge o ego da pessoa, a pessoa tá ruim, né? Então a autoestima da pessoa baixa, aí acontece um suicídio. Ah, você é gorda, não sei o quê, e ela já está toda problemática, e ela vai lá na terceira ponte e se atira. Aí Verdade. a gente que é o culpado pelos nossos atos, Aí você... pelos atos da pessoa, né? A gente ao ouvir a pessoa falando isso. Verdade. A gente É que furta, Chico né, a falava, né? autoestima da pessoa, né? Forma Chico de sempre Pois é. falava, né? Não é o que você come, é o que você fala, que sai do coração. Quer dizer, a boca eu- fala do que pela está boca. cheio o coração. Né? Não é o que entra pela boca que faz mal. É o que sai Deixa da para boca. Jesus. O que sai da boca está cheio o seu coração. Mas hoje, Chacu, até o que entra pela boca faz mal, viu? Olha Mas só. Dependendo, Dependendo, sim. Mas o meu pai dizia assim, olha, o meu pai, dificilmente ele batia num filho. Mas quando ele batia para tirar sangue. E ele falava assim, eu prefiro que vocês chorem hoje do que mais tarde eu chore por vocês. E com muita reflexão depois eu entendi o que o meu pai queria dizer. E eu agradeço imensamente assim, as atitudes que o meu pai tinha, porque ele era uma pessoa de uma moral assim, incrível, sabe? E pode até dizer assim, poxa, mas ser grosso desse jeito, de tirar sangue? Antigamente era assim mesmo, 100 e poucos anos atrás. Mas hoje eu vejo assim, eu dizia assim, eu vou criar meus filhos totalmente diferente. Eu dificilmente bato num filho meu, porque eu converso muito. Mas e quando todo dia você está ali falando a mesma coisa? Você senta com todo carinho, conversa. Chega um dado momento que você perde a paciência, não perde? Você perde aí o é controle. psicologia havaiana. É isso, você perde o controle. Colorida. Aí mostra que você ainda é pequeno, mas infelizmente eu ainda não consegui romper essa barreira, sabe? Vamos dizer, fala-se 10 vezes, né, Paulinha? Eu vou usar o 10 aqui. Fala-se 10 vezes e nenhuma das vezes é ouvido, sabe? Aí não tem jeito. Mas você sabe por quê que não tem jeito? É porque a gente é meio imediatista, né? Se a gente pudesse, a gente tomava resolução pelos filhos daquilo que a gente considera que a gente sabe mais do que eles. Então, o que acontece comigo? Como desde bebê eu já sou rotulada como brava, quando eu comecei a tomar consciência do que eu fazia para ser a brava, eu comecei a tentar assim, gente, por que eu sou brava? Aí começava, não, você é muito ríspida na hora de falar. Aí eu comecei a tentar pensar um pouquinho antes de falar, ou me segurar para não abrir a boca naquela hora do ímpeto.
E olha, fazer isso com o filho é muito mais difícil. Então a gente dá castigo. Ô, Eu Ana Paula, prefiro dar castigo a eles. Ana Sim. Paula, lê esse último parágrafo então e interpreta para nós. Vamos lá. Conjuguemos assim: conselho e ação, palavra e conduta, na mesma onda do serviço renovador, compreendendo, por fim, que todo o bem que nos falta nem sempre é o bem que ainda não desfrutamos, mas sim o bem dos outros que, em nosso próprio benefício, nos cabe fazer. Olha, eu tenho uma inveja, mas uma inveja de quem consegue ser paciente e gentil em todos os atos, que o meu propósito é aprender a ser gentil. Porque, por exemplo, o meu pai brigava, ele não batia, quem batia era minha mãe. Mas eu já consegui dos meus filhos alguma coisa que eles não conseguiram de nós, que eles têm uma confiança profunda em mim e vêm e conversa comigo sobre qualquer coisa, inclusive aquelas que eles me tomam por preconceituosos. Então já achei que eu já fui muito bem. Porque é tão difícil, né? Então você tem que se segurar. Você tem que entender que, infelizmente, ele que vai ter que tomar, ele que vai ter que aprender. Eu não consigo ensinar. Eu não consigo se ele não quiser aprender. Eu posso dar o exemplo. O Fernando usou aí, falando do laboratório da família, e a gente sabe que a família é o laboratório. Tem uma lição do Emmanuel, que eu não lembro mais o nome, que ele diz assim, que tudo começa dentro do lar. É aí que você vai expandir isso para a vida pública, se você for um homem público, para os seus relacionamentos, né? É daí que começa. Então, nós aprendemos em casa com os nossos pais a forma de nos comunicarmos, de nos relacionarmos com todos os setores da vida, né? E hoje nós estamos numa outra fase, saímos dessa fase das famílias autoritárias, né? Dos castigos extremos, que repercutia a nossa crença que tínhamos em Deus, o Deus que castigava, né? Disseminado. Então, nós somos reflexo disso também. Então, hoje, as famílias já repensam isso, de que Jesus veio nos trazer que somos filhos de Deus e tudo que nós passamos pela vida é pedagógico, para que a gente possa crescer, que Deus não nos castiga. Então, a gente tem que começar a refletir, né, diante disso, como conduzir-se diante daqueles que dependem de nós. Né? Porque é isso que nós vamos propagar. Então, nós temos que fazer esse balanço, nós já adultos fazemos esse balanço, conselho e ação, palavra e conduta, na mesma onda de serviço renovador. Então, na mesma onda que a gente tem de intempestiva, eu falo isso também por mim, Paulinha, né? Essa energia, essa carga energética que a gente coloca na palavra, nos olhos, na fisionomia, nos gestos, a ponto de nos fazermos que o outro nos veja como ríspida. Isso tudo é energias que a gente consegue emanar. Então, na medida em que a gente reconhece isso e começa a fazer esse balanço, essa conduta ter a mesma energia, né? E como aí você vai dizer, poxa, mas precisa tanto assim, eu tenho que ficar engessada dessa maneira? E você mesmo vai relaxando. Porque quando você começa a perceber que o que você está vendo no outro está em você e que você precisa corrigir, né? Então, muitas vezes, com as nossas crianças, né, com aqueles que estão à nossa volta, inclusive os filhos, eles vão ser reflexo
da sua conduta, das suas palavras, dos seus sentimentos, da sua energia. Raramente eles vão... Precisa ter muita força para sair, romper esses parâmetros. É aí que está aquele negócio do respeito ao bendito do livre-arbítrio, né? Aí, exatamente. É tão difícil quando se trata de filho ou de familiar. Mas do doméstico que nós vamos levar isso para fora. Esse é o laboratório, por isso que é o laboratório. Aí é o laboratório para o filho e para você. Para o filho, para o pai, para a mãe, para os irmãos, para tudo. É aí que começa. Vivenciar o evangelho, né? Evangelho na praticidade. É aí que a gente começa a praticar o evangelho e parar de verbalizar, né? Isso, nós porque pararmos o de filho ele verbalizar. observa o seu exemplo, né, Yolanda? Sim, sim. Você fala Porque uma nós coisa, faz estamos outra. vivendo momento, né? É o que nós estamos vivendo no momento, nessa pandemia, né? O laboratório doméstico, né? As pessoas Nós estão tendo que estamos aprender. Isso. E por outro lado, também a gente tem que ver o seguinte, a gente também não pode ser omisso, porque nós temos muita responsabilidade com todos que estão ao nosso redor. Um dia, eu penso muito nisso, eu falo para meus filhos assim, eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa muito correta, eu me considero, pelo menos eu procuro fazer as coisas corretas, moralmente, sinceramente. Eu não gosto de coisa errada. E eu quero isso para a minha família. Eu quero isso nos meus filhos, sabe? Então, eu acho o seguinte, o que é ruim? O que é ruim? É você corrigir até os que estão fora, que não são da sua família. Porque eu penso que quando eu chegar diante do Altíssimo, sabe? Quando eu partir, eu vou ser cobrada por isso. Nós já vimos um trecho mais atrás que fala sobre isso. Você teve a oportunidade, o que foi que você fez em relação ao seu irmão? Você podia agir, você agiu, você não agiu, você virou as costas, você saiu. Foi melhor você calar do que você falar. Então, eu acho que a gente tem que pensar nas nossas atitudes. Agora, só que tem que pensar assim, eu devo deixar de fazer? Não devo, essa é a minha concepção. Agora, a forma, realmente, a forma que você usa as palavras, da forma que você utiliza, porque eu costumo dizer que não são as palavras que magoam, mas sim a forma como você as usa, isso sim. Então, eu vejo desse jeito, eu posso estar muito errada ainda, mas eu ainda vejo desse jeito, sabe? Se eu precisar bater, eu vou bater sim. Vou mesmo. Se eu precisar pôr de castigo, eu vou pôr de castigo sim. Entendeu? Agora, mas eu converso antes, eu explico, sabe? Eu dou a oportunidade. Eu não chego agindo impulsivamente. Eu converso primeiro e eu explico tudo primeiro. Agora, eu acho que passiva, assim, de um coração muito puro, eu sou mesmo com meus aluninhos, meus pequenininhos. Eu choro por eles, eu luto por eles, levo para o médico, pago o médico, meu marido me ajuda, eu faço o que eu precisar fazer, sabe? Então, eu também tenho que agir assim com meus filhos, sabe? Eu vejo assim, Andréia está aí, adulta, Rodrigo está adulto, mas o Fernando também. Quando eu preciso puxar a orelha, até a orelha dele eu puxo. Ele Ixi, Fernando, sobrou para você, hein? Sobrou para você, Fernando. Mas eu amo a minha Isso que nos família. fortalece, ó. Eu faço isso Levei porque... muito puxão de orelha, muita surra. É isso, quando a gente ama, a gente tem que fazer isso. Não morri. É isso mesmo. Mas melhor que ele aquele negócio, eu ainda acho que quando a gente chega a bater, o que a gente está fazendo é colocando uma ira que a gente tem para fora de uma forma. Então, é um defeito que eu já estou tentando controlar há muito mais tempo. E eu prefiro falar para ele: olha, você vai ficar sem isso.
tiro a chave da porta do quarto, agora você não vai poder mais se trancar dentro do quarto para fugir de mim. E vamos ver, é isso que você quer? Então tá, é isso que você vai ter. Agora, essa culpa vai ser só sua, porque eu já ensinei e já mostrei o que é certo. Eu levo o pecado da ira, sim, Paulinha, nesse sentido. Mas quando você tira chave da porta, você tira, você dá todos os castigos que possa existir, entendeu? Você só não tira a roupa porque ficar pelado também é feio. E aí? E quando não acontece? O que é que você vai fazer? Tem que ter paciência. Aquela paciência que a gente gostaria que alguém tivesse com a gente. Inclusive porque muitas vezes é aquele negócio de o tempo de cada um. Dá o tempo de cada uma que dá vontade de dar um soco no meio das fuças, dá. Agora, se fizer comigo é uma coisa, eu vou fazer com outro. Mas, Paulinha, nem todos... Eu tenho filhos que não preciso tocar a mão. Mas tem pessoas que você só conversa, sabe? E outras não tem jeito. Você conversa e conversa e conversa. E não tem mas jeito. aí é aquilo que eu estava falando. A gente tem que desenvolver o nosso controle da nossa emoção e desenvolver a nossa inteligência para colocar nas palavras. Porque se a palavra colocada for bem colocada, isso eu estou falando assim, nós, porque eu também me incluo nisso aí. Se as palavras forem bem colocadas, elas machucam mais do que um tapa. Então, a gente tem que desenvolver a inteligência para poder lidar com essas questões. Mas lembrando principalmente que nós não temos poder de mudar ninguém. Nós só temos poder de mudar nós mesmos. Nós podemos orientar, mas mudar a gente não muda. A única opção que tem é como está lá no Livro dos Espíritos, até os 7 anos para moldar o caráter da criança. Depois dos 7 anos, já vai ficando mais difícil. Aí a gente pode orientar e dar exemplos e falar com inteligência para despertar na pessoa a vontade de mudar, porque é difícil. Essa questão do como agir, é essa inteligência que eu acho que nos falta ainda. Então, essa é a minha frustração. Pois é, mas nossos filhos são espíritos. A gente tem que lembrar que cada um também está num degrau de evolução diferente. Aí você chegou onde eu queria. Porque aí é que tá. Tem pessoas que você senta, você conversa carinhosamente. E você conversa, e você conversa, e você conversa. Tá tranquilo. E tem outros que você joga milhões de palavras com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito. E, não funciona. Não funciona. Vamos lembrar, gente, que está lá no Evangelho, né? Que o único remédio é fé para todas as nossas dificuldades, é fé e amor. Amor por nós mesmos, amor por... Fora do amor, Chica que fala, eu acho que é Emmanuel também que fala, né? A maldade, ela só respeita uma tranquilidade, amor. Se você partir para o confronto, você não vai ter resultado. Isso aí está lá no Evangelho. Não vai ter resultado. Porque não existe outro caminho. Não vai te dar resultado. Mas então, é isso que a gente está vendo nas penas eternas aí, de lá e levar umas lambadas. Bom, eu já parei para pensar o seguinte, daqui para frente as dificuldades, aquelas que eu conversar e falar e não adiantar, eu vou começar a orar e orar, sabe? Melhor. Isso que eu já pensei. Não é que eu tenha problema não, tá, gente? Assim, problemas na minha família não, mas eu estou falando que tem situações, existem situações... Como todos nós. Isso acontece mesmo. Isso faz parte da vida. Exatamente. Mas você se sente impotente. E aí eu acho, como a gente se sente impotente, eu acho que o que mais vale aqui é se pegar com Deus e dizer, Deus me ajuda, porque eu sei que eu vou ter que
prestar conta de tudo isso para ti. Então, é oração mesmo. Eu acho Lá no que Gordão a tem uma mãe... passagem que Jesus fala com Levi. Levi, quem governa o mundo é Deus. Não adianta a gente querer consertar todo mundo. Nós não vamos consertar o mundo. Quem governa o mundo é Deus. Nós podemos fazer o que nos cabe, né? O possível. O impossível Deus também que faz. Verdade. Ele que governa. Deus faz Então, o a gente faz o nosso possível, né? Porque em cada situação dessa que gera em nós essa ira, tenho certeza, a gente tem visto, a doutrina nos mostra isso. Você está emitindo farpas magnéticas, sabe? Muito nocivas. Aqui a nessa você... Justiça Divina falou nisso aí, Yolanda. Pois é. Então, é em você e para o outro e para o ambiente. Essas farpas magnéticas que a gente emite, ela é, muitas vezes, a prazo curto, difícil de serem dissipadas depois de emitidas. E tem outra coisa, Cleonice, eu vou falar que eu vi sua fala, também me coloquei no seu lugar, porque nós somos da mesma faixa etária, e nós, antigamente, nós tínhamos medo do cinto, nós tínhamos medo dos nossos pais. Você trabalha com a educação, você sabe melhor do que eu, você, Yolanda, Giselda, são educadores, vocês sabem como que hoje os jovens estão. Então, não adianta truculência com eles realmente, porque eles não têm medo mais de apanhar, eles não têm medo do mundo lá fora, como nós tínhamos antigamente, como nós temos hoje. Então, o nosso pavor, que nós temos pavor, deles sofrerem qualquer coisa lá fora, nos faz ir para cima deles, mas não adianta. Nós temos que realmente nos modificar toda a nossa estrutura, perceber que nós não vamos mudá-los, não adianta ir com o mesmo tipo de educação que nossos pais deram, porque não vai adiantar. Ontem eu estava assistindo um programa na TV educativa que estava se falando sobre a questão dos jovens querendo mudar o linguajar, querendo mudar, e com uma prepotência, com uma arrogância, como que você pode chegar com filósofos, com os grandes pensadores, até hoje da atualidade mesmo, Paulo Freire, e dizer para ele, você está errado, não é assim, mas eles nem estudaram para isso, mas para a gente ver que nós temos que nos modificar para poder ver como chegar até os jovens, como atingir o cerne deles, de tão complicado que está. Eles não acreditam em Deus até o ponto que lhes cabe, porque o pai fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas chega uma certa idade que ele diz, já fiz 18 anos, fui. E o pai não consegue mantê-lo dentro de casa, o pai não consegue mantê-lo longe das drogas, que é o grande problema, o grande medo dos pais, são os filhos caírem na mão dos traficantes. Então, esse pavor é que te faz, às vezes, dizer assim, vou fazer como meu pai fazia. Sinto dizer para você, minha querida amiga, você agora vai ter que realmente botar o seu joelho em terra, pedir a Deus que te dê sabedoria para lidar. Não sei a idade dos seus filhos. Hoje eu tenho netos pequenos, meus filhos já estão grandes, um já é pai. Eu já falei para ele, rédea curta com fulano, rédea curta com ciclano, porque desde criança já tem que se ter a rédea curta, mas não vai. Você fechou seu microfone, Helena? Seu microfone fechou, Helena. Tô. E mais cuidado com os netos, porque são espíritos muito mais desenvolvidos do que a gente imagina. Muito mais. Mais inteligência. Tem a internet, A internet
Fechou de novo, Helena. O telefone que toca. Já vieram para vencer, e os pais vieram com missão com eles. Então, nós que somos avós, a gente olha para eles. Fechou de novo, Helena. É mais ou menos isso. Olha só, gente, pode até ter parecido que eu tenho problema com a minha família, eu não tenho problema com a minha família. E quando eu falo assim, que às vezes eu puxo a orelha até do Fernando, não, é que nós dois somos muito amigos e conversamos muito. Você já falou aí que você tinha muita amizade com o Fernando. Você já falou que você bajula esse genro. Mas a minha nora também, é a nossa Mas dá o trem direto para ele, não faz para a gente, né, Yolanda? Pois é. E aí, é assim... Você fala, ele abre um sorrisão. Ultimamente eu não paparico muito ele, não, sabe? Porque não tenho mais... Mas, assim, a gente vive muito bem, gente. Olha, eu digo que é mais fácil a gente educar, vamos dizer assim, se fazer ouvidos pelos nossos alunos lá fora do que mesmo pela nossa família aqui dentro. Eu digo isso porque eu nunca tive problema com alunos meus. Eu também sou professora de língua portuguesa, não trabalhei só com criança, né? Trabalhei até o 3º ano e do 2º grau. E cansei até de levar alunos meus para dentro de casa e ajudar mesmo. Nunca tive problema, realmente. Mas eu estou falando assim, por exemplo, quando eu falo de problema, hoje nós temos problemas de internet, que é um problema seríssimo, sabe? E que você não consegue tirar de dentro de casa, está dentro da tua casa. E aí, o que você faz? Vamos dizer assim, tá? Então, é só para não ficar assim no ar a situação, e eu só dei uma dica, vamos dizer, do que seja o problema, certo? A dona internet. Ô, gente, eu tô com horário para 6h30, vou ter que sair. Vai terminar agora? Então tá. Só uma música e depois Desculpa, tá muito bom o papo, mas às vezes a gente marca alguma coisa, né? Então, vou pôr uma música aqui, depois o Luiz faz a prece para nós, Luiz. Pensei que você tivesse esquecido. Tá me ouvindo? Ótimo. Sim, Chaco. Outra da tia Vilma aí. Seja pobre ou seja rico, bem sabido, um gênio até. Tudo que você sabe, tudo que você tem, não traduz bem o que você é. Verdadeiro só é o bem que se faz. Quando a gente faz o bem a alguém. Amado Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos para estudar o Teu Evangelho, os ensinamentos da doutrina espírita. Estamos agradecidos, Senhor, por estarmos sempre adiante, com paz, com amor no coração, aprendendo cada vez mais a lei de progresso, a lei de amor, que possamos estar sempre com os pensamentos em prece, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Nos abençoe hoje, agora e sempre, Senhor. Muito obrigado. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem este Deus traz. Assim seja. Assim seja. Que seja. Gente, deixa eu falar uma coisa. Assim seja.